Queridos irmãos e irmãs em Cristo, que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com cada um de vocês neste momento. Vamos mais uma vez nos colocar na presença de Deus para acolher a palavra que Ele tem para nós. Nós estamos aqui reunidos não por acaso, mas por um chamado que ecoa na nossa alma. Um desejo de uma intimidade maior com o Senhor, de uma vida de oração que não seja apenas hábito, mas um suspiro constante da alma por seu Criador. Para isso precisamos da luz que vem do alto, daquele que é o Mestre interior, o Consolador, o Espírito Santo. Invoquemos, portanto, com toda a nossa sede e anseio, vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito de sabedoria e entendimento, vinde, Espírito de conselho e fortaleza, vinde, Espírito de ciência e piedade, vinde, Espírito do temor de Deus. Incendei em nós o fogo do vosso amor e renovai a face da terra, e especialmente renovai os nossos corações. Amém. Com reverência e devoção, agora acolhamos a palavra que nos alimenta e nos ilumina o caminho. Nós vamos ouvir o Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, de 1 a 13. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. E eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos amigos, o Evangelho de hoje é um convite sublime e uma chave preciosa para nós adentrarmos os caminhos profundos da oração e da intimidade com Deus. Não é um mero manual de instruções, mas é um roteiro espiritual que nos desvenda o coração da vida. O primeiro versículo já nos coloca na cena. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar. Aqui nós somos convidados a contemplar o Mestre na sua mais pura essência, em oração. Jesus, o Verbo encarnado, que é Deus, rezava. Se ele, sendo Deus, sentia a necessidade vital da oração, quanto mais nós, criaturas necessitadas, devemos buscar também essa união. Os discípulos, ao ver Jesus rezar, perceberam algo que vai além das palavras, uma comunhão profunda, um diálogo amoroso, que eles também desejavam aprender. Eles não pediram para ser ensinados a falar sobre Deus, mas a falar com Deus. E a resposta de Jesus é o Pai Nosso, a oração por excelência. Não é apenas uma sequência de pedidos ou algo assim, mas é um programa de vida espiritual. Começamos santificando o nome do Pai, reconhecendo a sua majestade, a sua santidade. O reino que pedimos para vir
não é apenas um reino futuro, mas já é uma realidade que deve se instaurar em nós, nos nossos corações, nos transformar. Nós pedimos o pão de cada dia, que não é somente o pão material, mas o alimento eucarístico, o pão da vida e tudo que é essencial para a nossa jornada espiritual. E aqui a oração se torna exigente, o perdão. Não há oração profunda sem a humildade de reconhecer as nossas faltas e a liberdade de perdoar os nossos devedores. É um eco da lei do amor que ressoa em cada fibra do nosso ser. Por fim, a súplica para não cairmos em tentação. Um reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa total dependência da graça divina. Santa Teresa de Ávila, grande doutora da Igreja e mística, nos ensina que a oração mental, a meu ver, não é senão tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Isso ela dizia. O Pai Nosso é o ponto de partida para essa amizade íntima, uma forma de conversar com o amado. A oração não é um monólogo onde somente um fala, mas é um diálogo onde nós também aprendemos a escutar. Em seguida, Jesus nos apresenta a parábola do amigo inoportuno, uma imagem muito forte. Um amigo que à meia-noite incomoda seu vizinho para pedir pães, não por egoísmo, mas por generosidade para com o outro amigo. E o vizinho, mesmo relutante, se levanta por causa da impertinência dele. Aqui, a perseverança na oração é enfatizada. O mestre não está dizendo que Deus é relutante ou que precisa ser incomodado. Pelo contrário, ele usa um exemplo humano imperfeito para nos mostrar a imensidão da paciência divina e a eficácia da oração quando ela é persistente. São João da Cruz, outro gigante da mística cristã, nos recorda que a alma que se une a Deus é como o cristal puro que se une ao sol. Assim, ela se torna mais brilhante e se assemelha mais àquele que o criou. A perseverança na oração nos purifica e nos torna mais transparentes para a luz divina. É como um músico que pratica incessantemente para dominar um instrumento. Ele busca a perfeição da melodia. Assim, a alma se afina com a vontade divina. Pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Essa tríade é a pedra angular da fé e da oração. É um convite ao abandono confiante. Pedir é reconhecer nossa dependência. Procurar é um movimento interior de desejo ardente. Bater é a persistência da fé. A convicção de que a porta está ali e será aberta. A humildade é essencial aqui. A arte da oração profunda exige que nos despojemos da nossa autossuficiência. É como um pintor que, diante de uma tela em branco, reconhece a sua limitação e pede inspiração. A oração de petição não é uma lista de desejos para um gênio da lâmpada, mas é a expressão de uma alma que se entrega totalmente à providência divina. E então vem o ápice da revelação. Será que alguém de vós, que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Essa é a revelação do coração de Deus. Ele não é um pai distante ou um juiz implacável, mas é um pai amoroso, infinitamente bom, que anseia dar o melhor a seus filhos. E o melhor, o dom por excelência, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a respiração de Deus em nós, a luz interior que guia nosso discernimento, a força que nos sustenta no silêncio e no abandono. É Ele quem nos capacita para orar como convém, a gemer com gemidos inefáveis, conforme está escrito em Romanos 8, 26. É o Espírito que nos ensina a ouvir a voz suave e mansa de Deus na sinfonia do silêncio, como o profeta Isaías, 1 Reis 19 a 12.
A vida espiritual profunda não é para poucos escolhidos, mas um caminho aberto a todos que anseiam por Deus. É um processo de amadurecimento onde nós nos despojamos das camadas do nosso ego para nos revestirmos de Cristo. É como um jardim que, para florescer em toda a sua beleza, precisa ser cultivado com cuidado, removendo as ervas daninhas e nutrindo a terra. Amados irmãos, a beleza do Evangelho não reside apenas na contemplação, mas na ação transformadora que ele inspira. Para que essa semente germine e frutifique em nós, precisamos de práticas concretas no nosso dia a dia. Primeiramente, a oração pessoal. Não a deixem para as sobras do dia. Que ela seja a primeira inspiração, o primeiro suspiro ao acordar e o último agradecimento ao deitar. Pode ser a oração do coração, aquela que brota espontaneamente, um salmo, o rosário, ou até mesmo o silêncio atento à presença de Deus. Lembrem-se das palavras de Santa Teresinha do Menino Jesus. Para mim, a oração é um impulso do coração, um simples olhar lançado ao céu, um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da provação como no meio da alegria. Em segundo lugar, a vida sacramental. A Eucaristia é o ponto culminante da nossa fé. Pão vivo que nos alimenta, que nos une intimamente com Cristo. Participem da missa com frequência, com o coração aberto para receber esse amor que se dá por inteiro. A confissão é a fonte da misericórdia, onde nós somos purificados e restaurados, permitindo que a graça divina flua abundantemente em nós. Não tenham medo de se aproximar do sacramento da reconciliação. E terceiro, direção espiritual. Ter um guia sábio, experiente no caminho da fé é um tesouro. Alguém que nos ajude a discernir a vontade de Deus, a reconhecer os obstáculos e a celebrar as vitórias. Assim como um aprendiz de músico precisa de um maestro, nós também precisamos de alguém que nos ajude a afinar a melodia da nossa alma. Por fim, a Lectio Divina. Não leiam a Bíblia como um livro comum. Leiam a Bíblia como uma carta de amor que Deus escreveu para cada um. Escolha um trecho, leia, medite sobre ele, reze com ele e, por fim, contemplem. Deixem que a palavra ressoe em suas almas, transformando-a por de dentro para fora. É como entrar numa galeria de arte e contemplar cada obra com atenção, permitindo que a sua beleza, as suas mensagens nos toquem profundamente. Amados irmãos e irmãs, o desejo de aprofundar a vida espiritual é só um dom precioso do Espírito Santo. Se essas palavras ressoaram nos seus corações, convido cada um a dar um passo a mais nessa jornada. Esse espaço aqui é dedicado a oferecer ferramentas e inspirações para o vosso crescimento espiritual. E para continuar recebendo esses conteúdos que nutrem a alma, convido a inscrever-se no canal, deixar os vossos comentários, partilhando as experiências. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que ele pode também chegar e ajudar. Também pode entrar lá no canal e ver quantos títulos e vídeos vocês podem também aproveitar. São sempre comentários e homilias para cada evangelho do dia. Elevemos agora nossos corações de oração, na certeza de que o Pai, que tudo vê e tudo ama, nos escuta. Ó Pai de infinita bondade, fonte de toda vida e amor, nós vos agradecemos pelo dom inestimável da oração e pela vossa incessante presença nas nossas vidas. Ensina-nos, como te ensinaste aos vossos discípulos, a rezar não apenas com os lábios, mas com todo o nosso ser. Derramai em nós o vosso Espírito Santo para que ele nos guie no discernimento e nos fortaleça na fragilidade e nos conduza sempre mais profundamente ao vosso coração. Que a nossa vida seja um hino constante de louvor e gratidão, uma melodia que se eleva ao céu e encontra eco em vossa infinita misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Vamos em paz e que a paz de Cristo reine em nossos corações.